aqui. Thiago Salazar vai aparecer na telinha. Tava de férias. Boa noite, Salazar. Bem-vindo de volta. Tenho duas perguntas para você. Passou bem de férias? Quero saber. E agora, a que mais interessa é quem tá assistindo em casa, né? E o Moscardo? Vai embora mesmo do Corinthians ou vai ficar? Boa noite, Marina, para você, Silvestre, José Paes, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um prazer estar de volta. Passei bem sim de férias, porque o período em casa, não fui viajar, mas deu para curtir bem a criançada, eles que o diga. Olha, foi difícil voltar a trabalhar, viu? Pai, mas foi muito pouco. Falei, filha, mas é assim mesmo e vambora. O mercado do Corinthians não para, né, Marina? Durante esse período que eu estive fora, muitos nomes surgiram e a gente pode falar aqui de algo mais concreto mesmo, é de fato o nome do Gabriel Moscardo, né? O Gabriel Moscardo tem 18 anos e ele será jogador do Paris Saint-Germain da França, será jogador do PSG, tá já com tudo alinhado. O acordo neste momento é verbal, então a gente tem que tomar cuidado porque no futebol surpresas acontecem. Neste momento há um acordo verbal com o Paris Saint-Germain, empresário, jogador e a próxima diretoria do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, provavelmente não vai assinar esse acordo de venda do Moscardo, então a gente só deve ter a consumação em janeiro. E aí, daqui a pouquinho eu explico por que o Duílio não quer assinar. Mas antes disso, eu vou colocar na tela para vocês uma comparação que está chamando bastante atenção nessa venda do Moscardo ao Paris Saint-Germain. A comparação é o seguinte: em agosto a gente noticiou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra pelo mesmo Moscardo. Dá uma olhada na proposta da época. 21 milhões de euros, ali cerca de 111 milhões de reais, com 4 milhões de bonificação. Aquela coisa de metas que o jogador alcança e o clube ganha aqui um bônus a mais. Então estamos falando aí de uma proposta que girava aí em 25 milhões de euros, um total possível. Mas o valor bruto ali, o fixo ali, seria de 21 milhões de euros. A proposta do PSG é um pouquinho inferior. Ela é de 20 milhões de euros, então desse valor fixo que o Corinthians vai receber, ela é 1 milhão de euros inferior àquela proposta do Chelsea. E os bônus também, né? Naquela parte da bonificação, 2 milhões de euros de bonificação, cerca de 10 milhões de reais, então a proposta total na casa dos 22 milhões de euros. Chama atenção, porque o Corinthians teve uma proposta superior em agosto, recusou. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, disse que o Duílio fez bem em recusar e que queria vender o Moscardo por cerca de 40 milhões, mas no fim não é isso que aconteceu. O Duílio recusou essa ideia de vender o Moscardo para o PSG, recusou a ideia de assinar e passou de fato a bola para o Augusto Melo. E aí no trato do Augusto Melo com os representantes do Moscardo e do PSG, o martelo foi batido, mas só pode ser assinado em janeiro, quando o Augusto Melo tomar posse da presidência do Corinthians, Marina. Tá aí então os números que o Salazar trouxe pra gente, eu solto pra vocês. E esse negócio gente, aí? Não dá pra entender, né? Agora, sabe o que parece? Política mesmo, quando você vai trocar um governo e um mandatário não quer assinar a obra que vai ser inaugurada pelo outro. Sabe assim, vai trocar o poder, vai sair da esquerda, vai para a direita, ou vice-versa, ou do partido X para o partido Y, né? E você tem lá uma obra para entregar, aí você, não vou porque quem vai inaugurar é o outro. Não dá para entender, e eu não consigo entender também como é que baixa o preço do jogador, porque ele só melhorou nesse período. Não é que baixou o preço do jogador. Em tese, baixou o preço. O Paris Saint-Germain fez essa prova. Minha proposta é essa. Quer, não quer, não quer. Agora, o que eu entendi foi o seguinte, o Corinthians segurou, o Salazar falou ali, para tentar vender por um valor maior. Não veio um valor ali mais ou menos no que já existia no mercado. O Corinthians falou, então tá bom, então vamos vender por isso aqui, porque vai ser por isso aqui. Porque 40 milhões de euros no Moscardo, assim, calma, com todo respeito, assim, 40 milhões de euros você paga num atacante.
O Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, o Endrick, esses caras assim, caras que vão lá na frente fazer um monte de gols, vão decidir jogos. É o mercado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o mercado funciona e pensa dessa forma. O Moscardo é um excelente jogador, pode ser um jogador aí de seleção brasileira, ninguém duvida disso, mas o mercado funciona assim. E entendo que é um bom valor essa venda. Também. Agora, segurou lá atrás para tentar mais aqui na frente, um valor maior, não conseguiu, tá tudo certo. A mais proposta, ou menos ali dentro. realmente, você tem razão, é de um outro clube, né? Cada Exato, um faz a outro oferta clube, que quer. o Chelsea achou que era Agora, aquilo. o Duílio achou num momento pouco, né? Ou não o suficiente. Sim. Vender para o Chelsea em agosto? Ou agosto. O Melo concordou. E agora tá, pelo que o Salazar vai explicar, já explicou um pouco e vai voltar para falar um pouco mais desse assunto, também não acha quer que venda agora, por um valor inferior àquele que ele também julgou não o suficiente. Sim. Gente, poxa, se mudaram de ideia, então assina logo isso aí, Duílio, porque o próximo presidente está querendo. Eu não entendo por quê, se ele não queria meses atrás por um valor maior, mas está querendo agora. Mas quem vai assumir? Não De é repente deu uma olhada lá, Augusto? pegou o balancete, deu uma olhada, falou, não vai fechar, vou ter que vai fechar a conta aqui. A gente não pode esquecer, Tem que vender. nesse meio tempo aí, Augusto Melo realmente disse que não queria, mas a vontade do jogador. Também. O jogador... Ah, que bem lembrado. Eu ouvi o Rubão outro dia, semana passada, na Rádio Bandeirantes, dando uma entrevista lá pro Pretzel, pro pessoal lá, pro Capriotti, acho que pro Capelanes também, nossos queridos amigos, um beijo para vocês da Rádio Bandeirantes. E o Rubão falou assim: vocês têm que levar em consideração também o que disse o jogador para nós. Palavras do Rubão. O meu ciclo no Corinthians já se encerrou. O moleque tem 18 anos. Eu vi isso aí. Desculpa, Moscardo. Eu entendo e é o total direito dele aproveitar o bonde que tá passando para ir, ficar rico, ganhar dinheiro. Tá tudo certo. Moleque mó cabeça, bom jogador, gente finíssima. Mas que ciclo, cara? Ah, tudo bem, chegou quando era molequinho lá no Corinthians, mas acabou de começar o ciclo, né? E o jogador vai embora com 6 meses de profissional, não ganhou nada. Hoje a gente sabe que hoje não, já de um tempo, né? O desejo do jogador, né, Marina, é uma coisa que, assim, não tem o que fazer. Se o cara quer sair mesmo, ainda mais por uma bolada dessa, sai. Não tem clube, não tem contrato, não tem empresário, não tem nada que segure o cara. Se o cara fala, eu quero ir, acabou, vai. Então o futebol também funciona dessa forma. O torcedor fica bravo porque o Moscardo, poxa, um grande jogador, ajudaria muito aí nessa renovação que o Corinthians quer fazer, mas é assim, o cara quer ir, não tem quem segure. E quer ir, vai. E Difícil o empresário empurra, né? O empresário empurra também. Vai, Tem filho. essa ajudinha, né? E vocês estavam falando, e o próprio Salazar também falou, né, que ia voltar para falar. Volta aqui, Salazar, para explicar esse imbróglio aí, então, envolvendo nessa relação entre o Duílio, que é o atual presidente, e o Augusto, que é o eleito, que vai assumir agora a partir de janeiro. Explica pra gente como é que tá isso aí em relação a essa saída do Moscardo. Olha, Marina, a relação não tá nada boa. Pra ser bem sincera, a relação é bem ruim. Dá pra dizer até que nem existe mais relação entre eles. O Duílio tá saindo, tá passando a bola pro Augusto Melo. O Augusto Melo vai assumir. E até aquele papo da transição já não tá acontecendo mais. Pelo menos são as informações que eu recebi. E o que tem motivado muito isso? O que acabou criando esse atrito entre os dois? Porque a princípio a transição estava ocorrendo muito bem. Mas o Augusto Melo, em uma dessas tantas entrevistas que ele tem dado, ele fez críticas, por exemplo, ao patrocinador que o Duílio fechou para a parte das costas da camisa. E ele também fez muitas críticas à multa rescisória do Moscardo. E se disse ali, obrigado, entre aspas, a ter de aceitar a proposta do PSG para não acabar perdendo o jogador e tudo mais. Enfim, essas críticas incomodaram bastante o Duílio Monteiro Alves e aí isso mexeu na proposta do PSG. Porque quando o PSG chegou com a proposta, ela foi apresentada ao Duílio, ele que é o presidente. E a informação que eu tenho é que o Duílio falou, olha, se subir um pouquinho, igualar com a outra e o pagamento for à vista, eu assino. Ah, não, o pagamento não vai ser à vista, o valor é esse. Então, meu amigo, não é comigo, não assino, não vou vender o jogador nesses moldes, fala com o próximo presidente. E aí foram lá com Augusto Melo e fecharam o negócio. Só para o pessoal também ter mais um detalhe, a venda de 20 milhões de euros fixos, sim, a partir dos 2 milhões de bônus, ela será paga em
em 3 parcelas. O Corinthians vai receber essas 3 parcelas em 18 meses. Primeira agora no começo do ano, a outra no final do ano e a última no meio do ano que vem. É assim que o PSG vai pagar os 20 milhões de euros pelo Moscardo. Enfim, ficou essa relação ruim do outro ano. Perdão, eu tô confundindo, esqueci que a gente ainda não virou 2024, né? A primeira agora em janeiro de 24, a última no final de 24 e aí em julho de 2025 vem a terceira parcela e aqui fecha. São 3 parcelas iguais, aliás, detalhes para vocês desses valores. E o Duílio falou, olha, não vai pagar à vista, não é o valor que eu quero, então eu não vou assinar. Pede para o próximo presidente se virar e assinar. E aí eles fecharam isso com a diretoria que vai assumir o comando do Corinthians. A relação, então, não é nada boa. Nesse trâmite também, outro detalhe que eu lembrei agora. O Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo. Vai passar os 80%. Só que o Moscardo tinha 20%. Vai passar 10% para o Corinthians. Então, Moscardo vai ficar com 10%, Corinthians vai ficar com 10% e o PSG vai levar os 80% aí por esses 20 milhões de euros. Mas é isso, gente. A relação é ruim. O Duílio se recusou a assinar nesses moldes. O Augusto topou. Para o pessoal entender, a crítica do Augusto, que, segundo o Augusto Melo, força ele a vender o Moscardo por um valor que, em tese, ele não queria vender, é o seguinte: o Moscardo virou titular do Corinthians e tudo mais, contrato até 2026, mas a multa, por lei, ela tem um limite. Ela tem que ser no máximo 2.000 vezes o valor de salário e tudo mais do jogador. Tem ali uma lei que o clube precisa respeitar. Então o Moscardo ficou com uma multa para mercado nacional interno de 90 milhões de reais. Se algum clube chegasse e topasse pagar os 90 milhões de reais à vista, levaria o Moscardo, algum clube aqui do Brasil. Então muita gente ficou com medo. Temos SAFs por aí, vem aí, por exemplo, o Grupo City e fala, não, então eu vou comprar ele aqui, ó, por 90 milhões de reais, pago à vista, levo e daqui eu levo ele para a Europa, certo? Então assim, muita gente começou a questionar o perigo de perder o Moscardo, porque o salário dele não foi aumentado, a multa não podia ser elevada também, enfim, fica uma discussão. Mas a relação entre Duílio e Augusto acabou por aí. O Augusto reclamou dessa situação, assumiu a venda que ele era contra e o Moscardo, no final das contas, vai para o PSG, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. Contrato de 5 anos com o clube francês. Dinheiro para o Corinthians fazer as contratações. E eu falo do mais novo nome do Corinthians na lista de contratações. Trata-se do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é o mais novo nome do Corinthians na lista de contratações. O Rodrigo Garro, que é meio-campista, meio-atacante do Talleres, da Argentina. O Corinthians abriu negociações para tentar contratar o meia argentino Rodrigo Garro. Segundo informações, o meia que tem 25 anos, esta negociação não é considerada fácil, porque ele renovou o contrato recentemente com o Talleres até o fim de 2026. O Garro foi um pedido do técnico Mano Menezes e passou no Cifute, né, no Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, porque agora toda e qualquer negociação tem que passar pelo crivo do Cifute, e o argentino chegaria para substituir o Renato Augusto e também o Juliano, porque o Corinthians não ficou nem com o Renato Augusto nem com o Juliano, então o Corinthians precisa de meias. O Corinthians está no mercado atrás de meias. Nesta temporada, o Rodrigo Garro disputou 44 jogos pelo Talleres, marcou 8 gols e foi responsável por 9 assistências. É um dos destaques, é o destaque do Talleres da Argentina no futebol argentino. Lembrando que o argentino canhoto, hein? É canhotinho, canhoto bom de bola. Lembrando que o Corinthians contratou da Argentina, do Racing da Argentina, o paraguaio, o Matias Rojas, mas o Matias Rojas não jogou absolutamente nada no Corinthians e o Corinthians não deve ficar com o Matias Rojas. A informação é que o Matias Rojas deve ser negociado, ou como moeda de troca, ou deve ser negociado, pintando negociação. O Corinthians deve, pintando proposta, o Corinthians deve negociar o Matias Rojas. Rodrigo Garro, você conhece o Rodrigo Garro? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Se você conhecer o Rodrigo Garro, me passa maiores informações aí, porque eu confesso que eu não vi ele jogar ainda.
fui buscar informações e dizem que ele é muito bom de bola. E quem está perto de jogar no Corinthians é o zagueiro Félix Torres, zagueiro equatoriano. O Corinthians está em negociações finais com o Santos Laguna. O Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais na contratação do Félix Torres, zagueiro equatoriano. Dizem que ele é muito bom de bola, vem para ser titular do Corinthians. E, aliás, o Corinthians tem contratado jogadores para serem titulares, né? O Augusto Melo falou sobre isso, contratar jogadores para serem titulares. Disputou a última Copa do Mundo com a seleção do Equador, então é um jogador que vem para ser titular. Tem 26 anos de idade, está no time mexicano desde 2019. Segundo informações, faltam apenas detalhes para que o Corinthians finalize esta contratação do Félix Torres, zagueiro equatoriano. Assim como também faltam detalhes para o Corinthians finalizar a negociação do Diego Palacios, lateral esquerdo, que vai ficar livre no mercado no dia 31 de dezembro. Também é equatoriano. Com isso, o Corinthians teria na sua linha de defesa 2 jogadores do Equador, hein? Livre no mercado. O equatoriano, o Diego Palacios, do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Tem 24 anos e também é da seleção do Equador, convocado para a seleção do Equador com bastante frequência. Então é outro jogador que o Corinthians está buscando. O Corinthians está buscando um jogador para lateral esquerda e o Corinthians está buscando um jogador para lateral direita. Para lateral direita, o Corinthians busca o Leonardo Godoy. A informação é que o Corinthians tem interesse no Leonardo Godoy, jogador do Estudiantes de La Plata. Outras equipes do futebol brasileiro também têm interesse nesse jogador. São elas, o Atlético Paranaense e o Botafogo. Também tem interesse na contratação do Leonardo Godoy. Mas o Corinthians estaria mais avançado na negociação deste jogador. O Leonardo Godoy já viria para ser reserva do Fagner, ou pelo menos para disputar a posição com o Fagner, né? Porque o Fagner tem status de titular do time do Corinthians desde que o Fagner esteja em forma. Se ele não estiver em forma, aí fica mais complicado. Mas o Leonardo Godoy vem, jogador titular absoluto do Estudiantes, viria... Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bom dia para você que é corintiano, para você que não é corintiano. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Ótimas notícias aí para iniciar bem o ano de 2024, hein? Nós precisamos aí de reforços, de contratações urgentes. A gente precisa de uma nova reformulação de urgência, não só especulação, não só disse-me-disse, mas sim de novos reforços de fato aí, né? Então, meus amigos, na minha opinião, essa nova diretoria do Corinthians aí veio para fazer um bom trabalho, veio para fazer história aí, tá? Mas a gente não pode, como corintiano, a gente não pode querer de tudo para amanhã ou pro ano que vem. Então tem que esperar um pouco, não é assim que funcionam as coisas, né? Tudo tem um processo de maturação, né? Não é assim do dia para a noite, da virada do ano que as coisas vão melhorar. Uma nova gestão vai transformar, vai fazer milagres assim no Corinthians, né, fiel? Não é assim que funcionam as coisas, fiel. Tem que fazer as coisas com calma, tem tudo um planejamento, né? Tem que ter um planejamento por trás. Tem que fazer, né, todo aquele planejamento e tal. Não só pro ano de 2024, mas também principalmente pro ano de 2025, quando vai virar um ano de fato, né, que começa a se acostumar, como é que funcionam as coisas e tal. Então, meus amigos,